tarde, pessoal. Eu sou a Marcelene Santana, bióloga aqui do LAMP. E conforme o professor Gilson Moura, no vídeo anterior, falou, eu que vou estar passando para vocês essa aula básica de apresentação de microbiologia. Aqui a gente vai querer passar para vocês o básico, para vocês terem noção do procedimento e da rotina de um laboratório em microbiologia, tá? A princípio eu vou falar sobre biossegurança, que ele já falou anteriormente, mas só vou frisar alguns pontos mais específicos à questão da microbiologia. A questão sempre de uso do jaleco, obviamente isso em todos os laboratórios, de luvas também, máscara, não é o caso no momento, já que a gente não está exatamente fazendo análise, é apenas para apresentação, então por isso que eu não estou com máscara, tá? E cabelos presos, calça jeans ou uma calça de um tecido mais forte, sapato fechado. Então esses são princípios básicos que a gente deve ter como atenção no laboratório de microbiologia, tá? Então, pessoal, olha só, é importante a gente ter esses cuidados por questão de segurança, tanto com o manipulador, como também com questão à amostra e também com questão ao meio ambiente, para que a gente não possa estar contaminando tanto o nosso laboratório, o nosso ambiente interno, como o nosso ambiente externo através da rede de esgotos, tá certo? Então, é algo bem básico que eu vou falar, porém de fundamental importância, que é a questão da lavagem de vidrarias na rotina do laboratório, tá? E nós dividimos o material em material contaminado. É sempre bom, se você não for de imediato fazer a lavagem, você sempre identificar, e o material não contaminado. O que é o material contaminado? O material contaminado é todo material que teve o contato com a amostra em questão, a amostra contaminada, ou com algum crescimento bacteriano, tá? E o material não contaminado é aquele material que a gente utilizou apenas para medir um reagente, apenas uma água destilada e que não teve esse contato com o cultivo microbiano. Desculpa. E olha só, esse material contaminado, antes dele ser levado para a pia, para ser lavado, ele precisa ser descontaminado e esterilizado, que é um passo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá certo? Então esse material, antes de vir para a lavagem, a gente passa por um processo de autoclavagem para que esse material então ele fique totalmente descontaminado, e então a gente pode considerar ele agora não contaminado e prossegue com a lavagem. É uma lavagem simples, apenas com água, água normal da torneira, sabão líquido, tá? E depois uma última lavagem com água destilada, tá certo? Então esse é um passo fundamental para a gente manter a segurança das nossas análises, a segurança do pessoal, e a segurança também desse resultado que a gente está querendo mensurar no ambiente, ok? Pessoal, importante, quando eu faço a lavagem do meu material, e eu faço a secagem desse material, eu preciso agora embalar o material. Todo o material de microbiologia, ele segue essa rotina, tá? Então aqui, por exemplo, essa espátulazinha, eu venho e embalo essa espátula. No caso aqui a gente utiliza papel alumínio, mas pode ser outros tipos de materiais também, tá certo? Essa proveta tá limpa, tá seca, e agora eu vou fazer a embalagem dela. Por que eu estou fazendo isso? A partir do momento que eu faço a embalagem agora das minhas vidrarias, dos meus objetos de laboratório, a partir de agora eu posso novamente voltar esse material para a autoclave, para esterilizar esse material. E esse material agora ele vai ser guardado depois de autoclavado, e ele só vai ser aberto na hora da análise, tá, pessoal? Por que é tão importante isso? Se eu venho com uma amostra do ambiente que eu quero mensurar a contaminação, medir essa contaminação, e aí eu chego no meu laboratório e a minha proveta ou a minha espátula
ou a minha pipeta ela está contaminada. E aí o que é que acontece? Eu vou estar tendo um resultado maior, porque vai ser uma contaminação cruzada. Vai ter o índice de contaminação do meio ambiente, mais o índice de contaminação do meu material. Então esse resultado não é um resultado real, né, que mostra realmente o meu resultado de contaminação do meio ambiente. Então por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, tá certo, pessoal? Para a gente ter essa responsabilidade com as nossas amostras, com as nossas medições e os nossos resultados. A partir daqui, eu levo o material para a autoclave, que é o que eu vou falar para vocês agora em seguida. Bem, pessoal, aqui nós temos a autoclave, tá? Que é um equipamento imprescindível em qualquer laboratório de microbiologia, porque é através dela que a gente faz aquela descontaminação daquele material, né, que está contaminado antes da lavagem, e após a lavagem a gente volta para cá para fazer essa esterilização final, que é onde o meu material agora vai ficar estéril, guardado e apenas para uso na próxima análise, tá? Então, na verdade, essa autoclave, ela funciona da seguinte maneira. Essa nós temos o modelo maior, por isso que é o destrave a partir do pedal, tá? E aqui, a partir desse momento, eu olho o nível de água, tá certo? O nível de água, ele estando ok, eu venho e coloco, estão vendo esse cesto, né? Nós temos um segundo aqui, e eu coloco esse cesto, ele é perfurado para que o vapor de água ele possa fluir livremente, né? Coloco esse segundo cesto e a partir daqui eu abasteço aquele meu material, tá? Coloco todo ele aqui na autoclave e fecho, tá? Um outro item de segurança. No momento que eu vou apertar esses parafusos para fechar aí essa tampa, eu sempre faço os opostos, tá? Então, esse daqui com o seu oposto, esse daqui com o seu oposto, tá certo, pessoal? Porque isso aqui a gente vai utilizar vapor de água a uma alta temperatura, né? E a gente precisa ter essa tampa bem vedada, bem equilibrada, para que não haja escape nenhum de vapor, tá certo? Então, feito isso, né? Eu venho, depois de fazer com todos os parafusos, eu venho e ligo a minha chave na posição máxima, tá? E aqui vai começar o processo de aquecimento da água, tá certo? Pessoal, então, para explicar para vocês o que é esse procedimento que acontece aqui na autoclave. Essa autoclave, ela vai utilizar pressão e alta temperatura, né? Para que essa alta pressão e essa alta temperatura, esse vapor úmido sob alta pressão, ela consiga destruir as paredes das bactérias, as paredes celulares, né, das bactérias. Então, dessa forma, eu tenho a garantia de que eu estou descontaminando, excluindo, eliminando todas as bactérias presentes nesses materiais, tá certo? Então, por isso que nós temos esse equipamento que funciona com esses processos de alta temperatura e alta pressão, para que assim a gente possa fazer a eliminação dessas bactérias. Então, ligado na chave máxima, eu vou começar a verificar, eu coloco essa mangueira para fora, abro, né, essa minha manivelazinha aqui, e um vapor vai começar a fluir. Quando esse vapor começar a fluir, eu venho e fecho, para que então a minha pressão interna comece a subir. E eu vou verificar isso através desse manômetro. Esse ponteiro, ele vai subindo e me dando justamente essa temperatura e essa pressão, tá, pessoal? A nossa faixa de trabalho é a seguinte: o ponteiro, quando ele chegar na indicação de 121 graus Celsius, né, que vai me dar uma pressão de 1 atm. Então, quando esse ponteiro ele chega a 121 graus Celsius, eu venho aqui para a minha chave e coloco na posição mediana. Por quê? Porque agora ele vai estabilizar
a minha temperatura em 121 graus Celsius, tá certo? Porque somente nessa temperatura que a gente vai conseguir essa eliminação. E a gente conta, a partir de agora, quando atinge 121 graus Celsius, a gente conta 15 minutos, tá certo? Essa é a faixa geral de trabalho. Podem sim haver variações, mas essa é a faixa básica de trabalho na microbiologia, tá? Então, passados 25 minutos, eu venho e desligo o meu aparelho. E aqui eu espero o manômetro, o ponteiro, voltar até a marcação 0, né? Para que então, com segurança, eu possa abrir essa tampa e retirar o material, esperar ele esfriar, secar e então guardar nos seus locais. Tá certo, pessoal? E agora a gente vai passar para uma outra sala de inoculação, ok? Bem, pessoal, nós estamos aqui na sala de inoculação, né, daqui do LAMP. E eu vou falar para vocês agora, eu vou começar a descrever a metodologia de membrana filtrante para coliformes fecais, tá? Então isso foi, as instruções anteriores foram instruções mais básicas, mas agora eu vou especificar para uma metodologia, já que aqui a gente trabalha com essa identificação e quantificação, né, de coliformes fecais na água. Então, olha só, a coleta se inicia, né, com esse frasco aqui, é o frasco ideal para se coletar água para a microbiologia. Ele é um frasco de vidro com essa tampa, né, e em plástico. E esse material, como eu falei para vocês, ele está estéril. Então, eu não vou jamais abrir esse frasco, tá? Antes de coletar a água, para não contaminar o meu frasco. Então, eu levo para a coleta, faço a coleta nesse frasco com a água que eu quero analisar, tá certo? E trago resfriado, de preferência em caixa de isopor, com gelo, resfriado. Chegando ao laboratório, eu coloco também na geladeira, caso eu não vá fazer análise no mesmo dia. Então, nós temos o tempo ideal para fazer o processamento dessa amostra é de 24 horas. Então, se a coleta foi hoje às 8 horas da manhã, a gente tem no máximo até às 8 horas do dia seguinte para estar fazendo esse processamento da amostra. E por que a gente não pode prolongar muito? Para que não haja, né, uma proliferação maior dessas bactérias e me dê um resultado falso, tá certo? Um resultado superestimado do que seria essa contaminação, ok? Então, olha só, pessoal, o que é um cultivo no laboratório de micro? Nós precisamos, já que a gente quer identificar, né, nós queremos enumerar, na verdade, pesquisar a presença daquele micro-organismo na água e queremos também quantificar, nós precisamos, né, fazer um cultivo dele no laboratório. E como é feito esse cultivo no laboratório? A gente vai simular todas as propriedades que eles possuem no meio ambiente, nós vamos simular aqui no laboratório. E a partir daí, eles vão ter essas propriedades que favorecem o seu crescimento, assim como no meio ambiente próprio deles, tá certo? E assim nós conseguimos através, né, do meio de cultura. O que é o meio de cultura? O meio de cultura ela é uma preparação química, tá certo? Que é justamente para fornecer os nutrientes necessários para os micro-organismos que nós estamos querendo cultivar. O meio de cultura nós temos específico para cada grupo. Ele vem assim comercialmente, né? E nós, já que trabalhamos com coliformes fecais, na metodologia de membrana filtrante, então esse MFC-AGA, por exemplo, é o ideal para essa metodologia. Ele é um meio de cultura seletivo e diferencial. Ele seleciona as bactérias, tá? Vários grupos de bactérias e inibe outros grupos, digamos assim. E diferencial por quê? Através de algumas provas bioquímicas, ele acaba diferenciando as colônias de coliformes fecais. Ou seja, algumas outras vão crescer também na minha placa. Porém, ele dá uma característica de uma colônia azul a coliformes fecais. Então, quando eu pegar a minha placa lá, de repente eu vou estar vendo várias outras bactérias, porque ali não só tem coliformes fecais,
mas as colônias que estão em azul são essas que são coliformes fecais. Então isso tudo eu já tenho do meu meio de cultura. E vou começar agora a falar para vocês como que a gente faz esse preparo. Todo meio de cultura ele vem instruindo quantas gramas se deve pesar para fazer 1 litro de meio de cultura, tá certo? Nem sempre nós precisamos de 1 litro, então a gente vai conforme a necessidade. Para esse meio de cultura, apenas precisa de 2 ml por placa. Então você faz a quantidade de quantas placas você vai analisar, quantos ml, 2 ml, e aí você faz a pesagem de acordo com essa regrinha de 3. 52 gramas para 1000 ml, se eu preciso apenas de 25 ml, então quantas gramas? Fazendo essa regrinha de 3, eu vou ter exatamente quantas gramas eu preciso pesar. E agora eu começo a fazer essa preparação do meio, tá certo? Só para mostrar para vocês, pessoal, só apresentar mesmo, tá aqui a minha balança. Eu venho com o becker, né, que tá estéreo, e eu só retiro agora. Nesse caso, obviamente, no análise, eu estaria de máscara. Isso é importante frisar para vocês saberem, mas aqui é uma aula apenas de demonstração. Mas nesse caso eu estaria de máscara para fazer essa preparação, tá certo? Então eu vou. Então, pessoal, eu coloco meu becker aqui, né, na balança e vou fazer a tara desse peso, tá? Lembrando, essa aula é apenas uma demonstração. Eu não vou estar abrindo o meu de cultura, porque eu respirando perto desse meu de cultura, sem a máscara, eu posso estar contaminando. É até importante estar falando isso. Eu posso estar contaminando o meio de cultura, tá certo? Então a gente vai fazer apenas realmente uma demonstração. Com a minha espátula, que eu venho tirando o material embalado, né? Venho e faço a pesagem, tá certo? De quantas gramas eu necessito. Feito isso, eu venho, preciso do becker, né? E aí a quantidade de água necessária, água destilada, né? Sempre trabalhamos apenas com água destilada. Coloco a água destilada aqui junto do pó do meu de cultura, tá certo? E agora eu vou fazer o aquecimento, tá? Desse meio de cultura. Nesse meio de cultura, ele pede a adição de ácido rosólico. É apenas uma prova justamente bioquímica, uma característica para dar cor à colônia, tá certo? Então eu venho com esse becker, coloco nessa minha chapa aquecedora, tá certo? E vou ligar aqui o meu aquecimento. E esse meio de cultura, ligo a minha agitação também, tá certo? Através de um dispositivo que a gente tem chamado peixinho ou bailarina. Eu venho, coloco no meu meio, digamos que aqui seja o meio, e aqui eu vou oferecer a agitação e aquecimento. Esse meio de cultura, ele vai ter esse processo, né, para que haja uma completa dissolução desse meio. Feita a dissolução, eu desligo com cuidado e ainda quente, porque esse meio de cultura ele é sólido. Então, com o tempo que ele vai resfriando, ele vai solidificando. Então, esse procedimento eu ainda tenho que fazer com ele ainda quente, tá certo? Então, venho com minha plaquinha embalada, né? Uma pipeta automática. Vou pegar a minha ponteira aqui, tá? E vou agora fazer a transferência desse meio de cultura, que já está feito. Eu vou fazer a transferência dele para essa placa de Petri. Como a metodologia pede apenas 2 ml, eu venho e coloco 2 ml do meio de cultura na minha plaquinha e deixo lá ela reservada para solidificar, tá, pessoal? A plaquinha eu já deixei uma pronta, né, preparada para mostrar a vocês. Ela fica, o meio de cultura, ela fica dessa maneira, solidificada, como vocês estão vendo, e com esse aspecto azulado, ok?
a partir daqui, eu deixo essa plaquinha reservada com o meu de cultura e eu vou proceder agora com a filtração. Pessoal, antes de passar para a filtração, é importante falar o seguinte. Na filtração, a metodologia, ela pede para que seja mensurada 100 ml de água, tá certo? Porém, uma coisa que nós precisamos ter em mente. Nós trabalhamos com meio ambiente, no caso aqui do LAMP, tá certo? Então, muitas vezes, a gente já tem um pré-conhecimento de como está a situação daquele rio, daquele estuário. Então, nesse caso, quando a gente vai trabalhar com uma água que já tem um certo conhecimento, pré-conhecimento de que não há muita contaminação, a gente faz a filtração dessa água direto, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Porém, se a gente vai trabalhar com uma água que a gente já entende, já conhece, que recebe lançamento de esgotos, que recebe outras fontes de contaminação, então nós precisamos trabalhar com diluição. Isso por quê? Porque a partir do momento que eu vou tratar, analisar uma água, filtrar uma água 100 ml pura dessa água, dessa amostra, vai crescer muitas colônias na minha placa, o que eu não vou conseguir contar, tá certo? Então, para evitar isso, nós precisamos trabalhar com as diluições. E como que é feita essa diluição? Digamos que está aqui a minha amostra, tá certo? Bruta, pura, conforme ela veio. E agora eu preciso fazer séries de diluições. Eu pego aqui a minha ponteira, tá? E o que é que acontece? Previamente eu preparo um caldo de diluição, que é um tipo de meio de cultura que ele serve apenas para diluir amostras, tá certo? Ele não favorece o crescimento ou a diferenciação, não é isso, ele é apenas para diluir a amostra. Então eu venho com a minha amostra bruta, pego em cada a metodologia pede 90 ml do meio de cultura para diluição, do caldo de diluição. Então eu pego aqui 10 ml dessa minha amostra bruta e coloco em 90 ml de caldo. E aqui eu tenho a minha primeira diluição. Porém, a minha água é muito contaminada nesse rio. Apenas essa diluição não é o suficiente, eu preciso diluir mais ainda. Então, eu descarto a ponteira, né, para não contaminar, já pego uma outra. E aqui, eu vou pegar dessa que já está diluída, 10 ml, e vou passar para mais 90 ml puro do caldo de diluição. E aqui eu tenho uma diluição de 10 a menos 2. Entenderam, pessoal? Então eu vou fazendo isso em várias sequências até entender qual é a diluição ideal para que haja a contagem dessas colônias na minha placa de Petri. Pessoal, agora a gente começa com a filtração da amostra, tá? É importante falar para vocês que a gente sempre, todos os procedimentos que eu estava mostrando anteriormente, as diluições, a preparação do meio de cultura, a gente sempre tenta fazer esses procedimentos perto de uma chama, tá? Isso para quê? Para criar um ambiente o mais estéril possível, digamos assim, para que nem o manipulador ele contamine a amostra e também para que não seja contaminado por ela. Então a gente sempre trabalha perto de uma chama, tá certo? E só para explicar, exemplificar para vocês, tá? Então olha só, agora a gente vai fazer o processo que dá nome à metodologia, né? Que é a metodologia da membrana filtrante. Então nós temos aqui o holder, que é um conjunto de filtração acoplado a uma bomba de vácuo, tá? Eu venho com a minha pinça e vou retirar a membrana da minha caixinha. Olha, ela é toda quadriculada, vocês estão vendo aqui. Eu pego essa membrana com a face quadriculada para cima,
eu coloco ela nesse receptáculo do holder, tá certo, pessoal? E vou fazer agora o fechamento do meu conjunto. Feito isso, eu venho com a minha amostra, faço uma homogeneização suavemente, né? Nada de verter bruscamente o frasco, faço essa homogeneização para que todas essas bactérias presentes aqui ela esteja em toda a coluna d'água. Venho com a minha proveta e vou medir 100 ml dessa amostra. Lembrando que eu estou medindo no caso de saber que essa amostra, ou então vou conhecer agora, que não é tão contaminada. No caso de ser diluição, eu vou medir 100 ml daquele preparo da diluição, certo? Então eu venho aqui e coloco esses 100 ml no meu holder. Vocês estão vendo que não está passando a água, né? Para vocês entenderem qual é o procedimento aqui. Essa membrana, pessoal, ela tem poros microscópicos. Até a passagem da água é dificultada. Por isso que eu preciso de uma bomba de vácuo. Porque agora, com a bomba de vácuo, eu consigo filtrar essa água. O que foi que nós fizemos aqui? Nós filtramos 100 ml da amostra que eu quero quantificar, né, de coliformes fecais, e em 100 ml eu passei nessa membrana. O que é que acontece? Os poros dessa membrana, eles são menores do que as bactérias. Então, por isso que as bactérias, elas ficam retidas nessa membrana. É importante, isso é o fundamental da metodologia. Então, toda a coluna, tudo que tinha de bactérias, todos os micro-organismos, em 100 ml dessa água, ficou retido nessa minha membrana. E o que é que eu faço agora? Eu pego a minha plaquinha, que já foi preparada, o meu de cultura, e vou colocar essa minha membrana, que está com todos os micro-organismos, né, filtrados, né, e vou colocar agora nessa minha plaquinha com o meu de cultura. Ou seja, a partir desse momento, eu estou fornecendo os nutrientes para todas essas bactérias aqui contidas, ok? Eu fecho a minha placa, inverto, esse é o procedimento correto. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer com essa plaquinha? Eu já estou fornecendo os nutrientes, né, para essas bactérias crescerem. E agora eu preciso fornecer a temperatura ideal de crescimento para essa bactéria. E no caso a gente vai fazer essa incubação na minha estufa bacteriológica. Como nós sabemos, os coliformes fecais, a temperatura ideal de crescimento é 45 graus Celsius. Então eu coloco a minha plaquinha aqui na minha estufa bacteriológica, fecho, e o tempo ideal de crescimento é de 24 horas. Ou seja, amanhã, após 24 horas, eu preciso estar fazendo a leitura dessas colônias que cresceram. Eu não posso fazer muito antes desse horário, por quê? Porque de repente ainda não foi o tempo ideal para algumas bactérias crescerem. E também eu não posso fazer muito após 24 horas para a gente não perder as características dessas colônias, tá certo? Então esse é o prazo que a gente estipula para realmente ter esse resultado confiável. Ok, pessoal? Bem, pessoal, e agora, como finalização da nossa aula, né, eu vou estar falando para vocês a última etapa do procedimento dessa metodologia, que é a contagem dessas colônias. Após a incubação de 24 horas, vão crescer colônias nessa minha placa de Petri, que eu peguei lá da estufa, e agora eu venho para esse aparelho que se chama contador de colônias, que vai me ajudar na contagem dessas colônias, tá? Então eu coloco a minha plaquinha aqui, com essa lupa, ajudando no aumento dessas colônias. Eu vou contar apenas as colônias que cresceram em coloração azul,
tá certo, pessoal? Como eu falei anteriormente, esse dispositivo ele facilita a contagem, já que não preciso fazer a contagem mentalmente. Então aqui, ó, com alguma canetinha, algum dispositivo, eu vou assinalando as colônias que eu vou vendo em azul e aqui vai contando, tá certo? Eu preciso apenas me preocupar em assinalar, em contar todas as colônias que estão em azul. Terminado a contagem, eu vejo o resultado e aí eu faço os cálculos e determino em UFC por ml. Porém, isso vai ser um assunto para uns slides que o professor Gilson Moura vai estar passando para vocês para explicar melhor essa parte da contagem e da apresentação desse resultado final, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham ficado esclarecido o básico desse procedimento na microbiologia e até mais, pessoal!